Marco Rubio acaba de anunciar sanções. O secretário de Estado americano afirmou com todas as letras que o tempo de passividade acabou. Marco Rubio anunciou o cancelamento dos vistos de todas as autoridades que atuam na máquina de censura pelo mundo. Ele sanciona autoridades da América Latina e, nesse caso, entra o Brasil. Marco Rubio escreveu o seguinte: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Então, a partir de hoje, passa a valer a nova política de restrição de vistos para autoridades estrangeiras. Não foi especificado aí porque ele fala de maneira aberta, mas o visto do Alexandre de Moraes foi provavelmente cancelado hoje. A lista de autoridades brasileiras que estão denunciadas no Departamento de Estado dos Estados Unidos são Alexandre de Moraes, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Gilmar Mendes, ministro do STF, Decano Edson Fachin, ministro do STF, Carmen Lúcia, ministro do STF, Dias Toffoli, ministro do STF, Cristiano Zanin, ministro do STF, Flávio Dino, ministro do STF, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, PGR, Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, PF, Fábio Schor, chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos da PF, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e ex-ministro do STF, Rodrigo Pacheco, do Senado. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, esses nomes e seus familiares já estão proibidos, a partir de hoje, de entrarem nos Estados Unidos. O Departamento de Estado não liberou nenhuma lista oficial dos barrados. E sabe o que é engraçado nisso tudo? É que para descobrir quem teve o visto cancelado, eles vão ter que tentar viajar. Já imaginou Gilmar Mendes sendo barrado na imigração e sendo mandado de volta ao Brasil? Porque a realidade é essa, né? Você não vai saber se seu visto foi cancelado enquanto não tentar usar. Imagine como está a cabeça desses ministros agora. Ninguém sabe quem foi atingido e quem não foi. O Moraes com certeza foi. Mas os coleguinhas também podem ter sido cancelados nessa leva. No fechamento dessa edição, surgiu uma informação de que poderia ser liberado uma lista oficial dos barrados. Porém, enquanto eu gravava esse noticiário, ainda não tinha saído nada. O clima deve estar péssimo no STF, mas eles vão continuar tentando fingir tranquilidade. Vale fazer uma explicação aqui. Essa é uma punição à parte daquela que está sendo preparada exclusivamente para Alexandre de Moraes, Gonet e Fábio Schor. Aquela é a Lei Magnitsky, que o próprio PGR chamou de morte internacional. Essa está em andamento. O que o Rubio anunciou hoje é apenas um aperitivo. Rubio está reagindo às tentativas do governo brasileiro de tentar impedir as sanções. Lula escalou a embaixadora brasileira nos Estados Unidos para tentar bater de porta em porta, dizendo que o Moraes é um cara legal. Inclusive, ela abordou o encarregado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil enquanto ele visitava Washington. A embaixada americana no Brasil não tem embaixador, mas tem o encarregado que fica responsável. Ela o abordou e tentou dissuadir Trump das sanções. Diante dessas movimentações, Marco Rubio solta esse anúncio e manda um recado claro
para o regime brasileiro. Não adianta chorar. Inclusive, a Embaixada Brasileira publicou o anúncio para que os ministros fiquem bem cientes. Ontem o Capelli até ressuscitou uma entrevista do Gilmar Mendes do final do ano passado, na qual ele dizia que não tinha medo. Vejam só. Vamos ver aí a resposta de Gilmar Mendes, mas já antecipo que ele ficou bastante surpreso na semana passada quando soube que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que há grande possibilidade de sanções a Alexandre de Moraes. Vamos soltar o vídeo? Nenhum temor, não. Ninguém acredita nisto. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila. Ainda ontem eu estive na Embaixada Americana e lá a embaixadora falava dos 200 anos de relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos. Passamos por governos os mais diversos ao longo desses anos e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Pois então, Gilmar Mendes, 5 meses atrás... Antes eles debochavam. Inclusive, o nosso chanceler está sendo interrogado na Câmara e foi questionado se já falou com Marco Rubio. Essa foi a resposta. Da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou. Estão perdidos mandando cartas. Hoje foi só o aperitivo, mas já foi o suficiente para o agradecimento do Eduardo Bolsonaro, do Rodrigo Constantino e tantos outros perseguidos pelo regime. Recapitulando, a punição mais pesada contra Moraes está em estágio avançado de preparação, mas como Moraes está dobrando a aposta, Rubio já resolveu adiantar algumas punições mais brandas, enquanto o verdadeiro tiro de canhão não fica pronto. E é como eu falei ontem, a coisa pode escalar muito rápido, caso Moraes resolva prender Bolsonaro ou até mesmo Bolsonaro procure asilo na Embaixada Americana. Não é à toa que Eduardo Bolsonaro comemorou o inquérito contra ele. Ele, inclusive, secretário de Estado Marco falou Rubio sobre esse acaba de anúncio. dizer... Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Um grande dia, mas lembrem-se que é só um aperitivo. Vem mais novidades.